Bem, pessoal, agora a gente chega numa parte assim que eu acho uma ferramenta muito boa, muito importante da modelagem para equações estruturais e também ela é um pouco traiçoeira, né? Que são as modificações do modelo. Modificações do modelo em inglês, a gente tem uns índices que se chamam índices de modificação, modification indexes, e alguns softwares, né, eles utilizam o termo Lagrange multiplier. Ela, por um lado, pessoal, é uma das ferramentas mais poderosas da modelagem para equações estruturais. Por quê? Porque os índices de modificação, ele vai nos dizer aonde está o problema do nosso modelo. Imagina que você criou, né, uma estrutura, um desenho para testar um modelo, e esse desenho ele não é acatado pelos índices de ajuste. Os índices de ajuste dizem assim, olha, tudo errado, esse modelo não faz sentido, os índices de ajuste foram péssimos. Quando você observa os índices de modificação, ele vai dizer exatamente onde são os parâmetros que você desenhou que estão dando problema. E por outro lado, ele também diz quais são os gráficos, quais são as relações que você não colocou no seu modelo que ajustariam o modelo. Então vejam que ele é uma ferramenta diagnóstica no sentido de dizer, olha, isso que você fez está errado e isso que você não fez melhoraria o ajuste do seu modelo. Então basicamente, pessoal, os índices de modificação, ele vai dar as informações que em você implementando, você reduziria o valor do seu Q quadrado. E aí você reduzindo o valor do seu Q quadrado, você tende a melhorar os índices de ajuste, tá? Por quê? Porque a maioria dos índices de ajuste, né, por exemplo, o RMC é baseado no Q quadrado. Então você melhora o Q quadrado, você melhora a proporção, né, Q quadrado por graus de liberdade, você aumenta a probabilidade daquele do teste do Q quadrado não não ser mais significativo e você melhora alguns índices de ajuste. Então ele vai dizer aí o que é que você precisa fazer para melhorar o seu modelo. Vejam, daqui a pouco eu vou falar. Sair modificando modelos por meio dos índices de modificação é um problema, você não deve fazer isso não, tá? Mas é importante que você veja ali, você saiba o que é que tem de errado. Mas vamos por partes, daqui a pouco eu volto nisso. Vejam só, pessoal. Imagine, por exemplo, que eu tenho essa escala aqui de depressão, tá? Então essa escala de depressão eu tenho 4 itens, né? Um item de ideação suicida, um item de choro frequente, um item de falta de motivação e um item de vontade de desistir da vida, né? E aí os índices de ajuste, né? Aqui o fit desse modelo, eles são esse aqui, ó, Q quadrado 78,80, graus de liberdade 8, Q quadrado por graus de liberdade 9,75. Aí eu tenho CFI 0,90, TLI 0,89, SRMR 0,11, RMCA 0,09, intervalo de confiança 0,07, toca 0,11. Então eu extrapolo aqui, né, os meus. Então vejam que a razão que quadrado por grau de liberdade é altíssima, né? Vocês devem lembrar que eu falei, a literatura sugere entre 3 e 5. 9, CFI 0,90, tocando ali o limite inferior do que é aceitável, TLI 0,89, SRMR também passou, né, 0,11, a literatura sugere o máximo como 0,08, RMCA também, né, o intervalo de confiança que ela superou o ponto de corte de 0,10, o valor inicial aqui ele supera ali os pontos recomendados de 0,06 ou 0,08, então, resumindo, tem problemas aqui, né? E aí, pessoal, os índices de modificação eles vão me dizer assim, ó, existem diferentes índices de modificação. Existem índices de modificação que vai dizer que diferentes itens devem se relacionar entre si, então é o que a gente chama de covariância entre erros, né? E aí, mais ou menos o resultado diz isso, ó. Índice de modificação. O erro 1, o erro do item 1, que basicamente é o item 1, ele se correlaciona com o erro do item 4, ou o item 4. Por que a gente não diz que é o próprio item que se correlaciona com o item? A gente diz que é o erro de um item que se correlaciona com o erro do outro item. Porque esses itens aqui, eles já foram explicados, né, parcialmente pela variável latente. Então, o que sobra, né, é a parte não explicada. A parte não explicada é o erro. Por isso que o que se correlaciona são erros. Tá? Então, o erro do item 1
se correlacionou com o erro do item 4. Então ele está me dizendo que provavelmente essa correlação de erros faz com que esses erros eles não sejam aleatórios, né? Então assim, por quê? Porque se fossem aleatórios eles não se correlacionavam. E aí, vejam só, quando eu vou olhar, né, o que é o item 1 e o que é o item 4, o item 1 é ideação suicida e o item 4 é vontade de desistir da vida. Então vejam que são dois itens que semanticamente, né, teoricamente, em termos de conteúdo, eles são muito semelhantes. Então é comum, é esperado, na verdade, quando a gente tem redundância de conteúdo entre itens, é comum que a parte que sobra desses itens elas se correlacionem entre si. Então isso faz uma redundância e isso faz com que os índices de modificação sugiram, né, que em você correlacionar esses dois erros aqui, ele reduziria o meu valor do Q quadrado. E reduziria quanto? A gente não tem como saber de cabeça. Tá? É o software que vai fazer esses cálculos. Mas nesse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, vejam o que eu estou dizendo aqui, ó, que se eu correlacionar o erro 1 com o erro 4, o if correlação, se eu correlacionar 1 com o 4, ele vai reduzir o meu Q quadrado em 69,13. Então vejam que o meu Q quadrado original aqui do modelo deu 78,80. E ele está me dizendo que 69,13 é da correlação de erro desses dois itens aqui. Então quando eu realizo, né, essa modificação aqui, né, eu coloco esse parâmetro novo aqui no modelo, né, correlacionando esses erros que eu não tinha correlacionado antes, o meu índice de ajuste aqui ele melhora muito, né? Então o meu Q quadrado ele cai para 8,87, que é a diferença, né, do original menos o 69,13. Meus graus de liberdade aqui, né, 7. Vejam que aqui, ó, antes o meu grau de liberdade era 8, tá? Agora o meu grau de liberdade é 7. Por quê? Eu adicionei um novo parâmetro para estimar. Então o grau de liberdade caiu aqui em um ponto, tá? Que é um parâmetro novo. Razão Q quadrado por graus de liberdade 1,26. CFI, TLI passaram a ser extremamente aceitáveis e os índices de resíduo, né, SRMR e RMC, também caíram consideravelmente. E agora todos os meus índices de ajuste aqui eles estão dentro do padrão aceitável. Tá? Então vejam, pessoal, que com base nos índices de modificação, eu consigo acatar as sugestões aqui e melhorar o meu índice de ajuste. Tá? Geralmente, uma covariância residual numa análise fatorial confirmatória, que é isso que eu mostrei para vocês agora, geralmente ela pode significar duas coisas. Ou sobreposição do conteúdo, que foi o caso do exemplo que eu dei, né, ideação suicida versus desistir da vida. Vocês vejam que em termos de conteúdo elas são muito similares. Mas ela pode também estar indicando que o modelo está mal proposto. Ou seja, a estrutura dos meus dados ela não é aquela que eu desenhei. Tá? Então, vocês precisam estar muito atentos a isso, tá, pessoal? Bem, vejam que aqui, né, eu falei que quando a gente tem a sugestão de covariância, os índices de modificação ele é o with, tá? With. Pode sair no papel, tá, para vocês não esquecerem. With. Mas eu tenho também índices de modificação não só para estrutura fatorial, né, como eu mostrei para vocês, mas eu tenho também índices de modificação para modelagem por equações estruturais. Então vejam esse exemplo aqui, tá? Vejam que eu estou testando uma hipótese de que concretizar metas na vida, ela vai aumentar a realização existencial, né? Você se sentir realizado existencialmente, e isso vai fazer com que você se sinta feliz. Então eu tenho aqui 3 variáveis latentes: concretização de metas, realização existencial, felicidade, tá? E aí, pessoal, eu rodo esse modelo e ele vai me dar esses índices de ajuste aqui, né? Eu não vou perder muito tempo não aqui, né? Mas só para vocês entenderem que todos esses índices de ajuste aqui, eles estão abaixo, né? Estão pior do que o que se espera. CFI ruim, TLI ruim, razão Q quadrado por graus de liberdade ruim, e os índices de resíduo também, né? SRMR ruim e RMC é ruim. E aí, pessoal, eventualmente, os índices de modificação do modelo vão dizer o seguinte, cara, olha só, se você regredir a felicidade na concretização de metas, você vai melhorar o seu valor do Q quadrado
em 53,13. Então vejam que aqui eu não tenho, né, a relação de felicidade com concretização de metas. Essa relação aqui não existia no meu modelo. Mas ele está dizendo que se eu colocar felicidade para predizer concretização de metas, isso vai melhorar muito. E ele também está me dizendo aqui, então vejam que aqui, ó, só para vocês entenderem, esse índice de modificação ele é on, tá? Então quando os softwares eles sugerem on, ele está querendo dizer que é regressão direta, unidirecional, tá? Quando é o if, ela é uma covariância. E aí ele está me dizendo assim, olha, você colocou aqui uma relação direta uma relação direta unidirecional entre concretização de metas e realização existencial. Só que você agora, essa relação direta aqui que você colocou, ela não é sustentável, ela não é plausível. Na verdade, realização existencial com felicidade, desculpa pessoal, realização existencial com felicidade, então essa relação direta aqui que eu coloquei, ela não é sustentável. Realização existencial e felicidade, ela na verdade ela é uma covariância. Então você tira essa relação direta aqui, tira essa seta unidirecional e faz uma covariância, o if, entre elas. Se você fizer isso, o seu valor de Q quadrado vai cair em mais 65,19. Então ele está me dizendo, pessoal, que ao invés desse modelo aqui que vocês estão vendo, o que eu deveria testar, né, o meu modelo mais adequado para a minha amostra, digamos assim, era esse aqui, ó. Uma relação direta de felicidade em concretização de metas e uma covariância entre realização existencial e felicidade. E aí, pessoal, quando eu testo esse modelo que ele está me dizendo, né, ele vai me dar, então, um novo índice de ajuste. Né? Então, o meu índice de ajuste ele passaria a ser, né, o Q quadrado 44, graus de liberdade 20, razão Q quadrado graus de liberdade 2,20, CFI 0,98, TLI 0,98, SRMR 0,03, RMCA 0,02, intervalo de confiança 0, né, toca 0 e 0,03. Então vejam que eu consegui melhorar substancialmente os meus índices de ajuste. Tá? Agora, pessoal, a gente precisa estar muito atento para essas alterações que a gente faz, né, que a gente chama de alterações pós-hoc, alterações a posteriori. Por quê? Porque assim, vamos lá, por partes. Para uma análise fatorial confirmatória, né, então você está tendo aí você tem um instrumento e você está querendo testar os índices de ajuste desse instrumento. Você correlacionar os erros os erros dos itens, ele vai melhorar o ajuste, mas ele não melhora o instrumento. Ou seja, você consegue melhorar o ajuste para a sua amostra, só que outra pessoa que for aplicar aquele instrumento em uma outra amostra, o instrumento ele continua com problema. O instrumento provavelmente ele vai continuar sendo um instrumento problemático, com erro de medida. Né? Então assim, eu, Bruno, particularmente, eu gosto de utilizar índices de modificação quando eu estou fazendo estudos ou desenvolvimento e validação de instrumentos, ou de refinamento, né? Onde eu pego essas informações e eu elimino itens que estão mal modelados, ou itens que têm sobreposição do conteúdo. Então por quê? E por que eu gosto de fazer isso? Para refinar. Porque aí eu tiro fora os itens que não funcionam. E aí outras pessoas que forem utilizar a medida que eu estou validando, que eu estou construindo, que eu estou refinando, elas já vão pegar a medida limpa, a medida sem os problemas anteriores. Entendeu? Então assim, outro ponto importante, as alterações elas devem ser sempre teoricamente baseadas. Porque o que é que acontece? Se você começa simplesmente acatando tudo que os índices de modificação sugerem, eventualmente você vai chegar em modelos que a gente chama de modelos Frankenstein, né? Que é um modelo que tem índices de ajuste perfeito, mas que ele não tem aí uma sustentação teórica, né? Então ele não se sustenta teoricamente. Bem, além disso, a gente tem na modelagem por equações estruturais, isso é também um pouco complexo, né? Isso é bem complexo. Por quê? Porque quando você desenha uma modelagem, quando você desenha uma estrutura para você estar testando, vocês lembram que eu falei que essa estrutura ela deveria ser teoricamente embasada? Então, quando você altera a estrutura que você criou com base nos índices de modificação, a princípio o que você está dizendo é que sua hipótese teórica ela foi refutada. Né? Então, assim,
Acatar os índices de modificação é dizer que você tem um erro inicial ali, né? Você construiu o seu modelo com um erro teórico, um erro de justificativa de relações entre variáveis, né? Então, assim, alterar um modelo, em última instância, derruba a teoria anteriormente apresentada. E aí, né, a gente volta para o ponto de que na modelagem para equações estruturais, tudo deve ser teoricamente construído, né? Então, assim, você precisa ter uma estrutura que você deveria ter uma razão para estar testando ela. Um outro ponto, pessoal, importante, que isso é imprescindível que a gente fale, é que as sugestões dadas pelo índice de modificação, ela não visa a apresentar a estrutura verdadeira, tá? Mas ela visa apresentar a estrutura para os seus dados. Então, assim, não quer dizer que você imagina que você pegou os índices de modificação, você acatou lá tudo que sugeria. Não quer dizer que aquela estrutura que você tem agora em mãos é a estrutura real da relação das variáveis, do fenômeno psicológico que você está testando. Não. Ela está dizendo que para os seus dados, aquela estrutura ali seria a mais adequada, né? Tendo cuidado, porque muitas vezes quando você faz as alterações, você vai ficar com a estrutura Frankenstein lá que não tem muito sentido teórico. Então você precisa ter cuidado, tá? E isso está relacionado, pessoal, a esse problema dos índices de modificação não apresentar a verdade sobre os dados, é porque os índices de modificação eles vão melhorar os índices de ajuste. Mas os índices de ajuste eles também não significam, né, se você tem excelentes índices de ajuste, se você tem índices de ajuste quase que perfeitos, isso não significa que o seu modelo é um modelo verdadeiro, que é a verdade sobre a relação entre as variáveis. Por quê? Porque pode existir várias outras relações que você encontre índices de ajuste igual ou até mesmo melhor do que o que você tem. Você está entendendo? Então, quando você tem um modelo que os índices de ajuste são bons, que suporta aquele modelo que você está testando, aquilo ali só está querendo dizer que o seu modelo é plausível. É possível entender que essas relações fazem sentido e que você pode compreender assim. Mas não está dizendo que aquilo ali é verdade. Tá? Que aquela estrutura é a estrutura verdadeira fora da pesquisa. Tá? Então isso é um ponto extremamente importante para vocês terem em mente, né? Assim, porque infinitos modelos concorrentes, eles podem ter ajuste melhor ou equivalente ao modelo proposto.